Devemos manter as nossas Pai, Filho e Espírito Santo, ó Santíssima Trindade, ó amor que nos sacia com a fome da verdade. Pai, Filho e Espírito Santo, ó Santíssima Trindade, ó amor que nos sacia com a fome da verdade. Cantamos a vossa glória, ó Santíssima Trindade, que ó Deus nossos passos na vossa excelsa verdade. Pai, Filho e Espírito Santo, ó Santíssima Trindade, ó amor que nos sacia com a fome da verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja. Ao saudar-vos, caros peregrinos, irmãs e irmãos, também saúdo todos aqueles que se unem a nós celebrando a Eucaristia e que se unem a nós através dos meios de comunicação social e que se encontram nas suas casas. Recordo os nossos doentes, aqueles que se encontram neste momento em viagem e aqueles nossos irmãos que estão nos centros da instituição de solidariedade social. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison,
Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça preceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, em Cristo fomos constituídos herdeiros por termos sido predestinados, segundo os desígnios daquele que tudo realiza conforme a decisão da sua vontade, para sermos um hino de louvor da sua glória, nós que desde o começo esperamos em Cristo. Foi nele que vós também, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, abraçastes a fé e fostes marcados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo prometido é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que Deus adquiriu para louvor da sua glória. Palavra do Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Justos, aclamai o Senhor, os corações retos devem louvá-lo. Cantai-lhe um cântico novo, cantai-lhe com arte e com alma. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. A palavra do Senhor é reta, da fidelidade nascem as suas obras. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Do céu o Senhor contempla e observa todos os homens. Feliz o povo que o Senhor
escolheu para a sua herança. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Desça sobre nós a vossa bondade, porque em vós esperamos, Senhor. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão afluía aos milhares, a ponto de se atropelarem uns aos outros. E Jesus começou a dizer, em primeiro lugar, para os seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a descobrir-se, nem há nada oculto que não venha a conhecer-se. Por isso, tudo o que tiverdes dito às escuras será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes dito aos ouvidos nos aposentos interiores será proclamado sobre os telhados. Digo-vos a vós, meus amigos, não temais os que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar na hiena. Sim, eu vos digo, a esse é que deveis temer. Não se vendem 5 passarinhos por 2 moedas? Contudo, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Mais ainda, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis mais do que todos os passarinhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus ama-nos. Deus pensou em cada um de nós antes de nós existirmos. Deus integrou-nos nos destinos do seu Filho. Ele perdoa-nos, Ele deseja que nós façamos parte da sua família, Ele convida-nos à salvação. Irmãs e irmãos, esta é a riqueza do admirável plano salvífico de Deus, o qual São Paulo o louva na sua carta que escreveu aos Efésios. E hoje
no bocadinho da carta que nós ouvíamos na primeira leitura, diz-nos que neste plano admirável de Deus são tidos em conta e estão integrados tanto os judeus como os pagãos. Os judeus, aqueles, como diz a carta, que esperam em Cristo, são os primeiros a herdar a sua graça. Os pagãos, aqueles que depois de terem ouvido as palavras da verdade, o Evangelho da salvação, abraçaram a fé. E todos são marcados pelo Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Irmãs e irmãos, este texto não pode andar muito longe das nossas mãos, especialmente nestes tempos tão conturbados, tão inseguros que nós vivemos. Este texto da carta de São Paulo aos Efésios contém as razões da nossa esperança, alimenta a nossa esperança e a nossa confiança. E em primeiro lugar damos conta, e isto dá-nos uma razão da nossa esperança, que Deus, a Trindade Santíssima, está em ação. Deus Pai deseja e faz tudo, deseja que todos façam parte da sua família. Em Jesus Cristo, no Filho, todos fomos salvos e recebemos o Espírito Santo como selo e como marca. Em segundo lugar, como razão da nossa esperança, nós temos a certeza e ficamos esclarecidos de quem é que pertence ao povo de Deus. Todo aquele que, ao tomar conhecimento da Boa Nova, acredita nela. E qual é a Boa Nova? Fomos salvos pelo amor de Deus. E a terceira razão da nossa esperança, aqui neste texto, é que nós também já fomos salvos. Nós já fomos salvos. Nós também somos herdeiros. Mas ainda está para vir a salvação definitiva. E até lá temos o Espírito Santo, que é a garantia da herança, da nossa herança que iremos receber na plenitude dos tempos. Por isso, com razão, nós cantávamos respondendo a esta leitura: feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus. A palavra de Deus é reta, da sua fidelidade nascem as obras. Irmãs e irmãos, para nós também usufruirmos desta herança que nos espera, é necessário dar valor e dar atenção que é a hipocrisia. O fermento pode ser bom ou pode ser mau. E se o fermento for bom, leveda a massa e dá um saboroso pão. Mas se for mau, estraga tudo. Também somos convidados a acautelarmos-nos dos falsos fermentos, ou melhor dito, dos fermentos malignos, dos fermentos maus, que hoje não só têm o nome de hipocrisia, mas também se chamam vaidade, sensualidade, ódio e materialismo. Estes fermentos
se nós nos deixamos contaminar por eles, afetam-nos profundamente. Afetam-nos, afeta a nossa relação com os outros, a nossa paz interior e a nossa missão para todos. Esta é a nossa missão. Mas olhai, há aqui um problema. É que o Senhor convida-nos também a não deixarmos levar pela maioria. O que os outros dizem, o que os outros fazem, nós... Mas também nos deu razões de confiança e de segurança para não desanimarmos. Vede o que ele hoje nos dizia no Evangelho. Não temais os que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Não tenhamos medo de lutarmos contra a corrente. Não tenhamos medo de sermos testemunhas da verdade. Não tenhamos medo de pregar o Evangelho. Doa a quem doer. Seja a maioria ou a minoria. Prega o Evangelho. Vive o Evangelho. Não tenhas medo. Podem dar cabo da tua saúde. Podem te difamar. Podem te criar muitos problemas na vida. Não tenhas medo. A verdade vem sempre ao de cima. Olha os outros com olhos nos olhos. Porque às vezes quem te faz mal e quem te deita abaixo já não consegue olhar olhos nos olhos com os outros. Porquê? Está cheio de remorsos, de rancor e de pesos de consciência. Não tenhas medo. Podem dar cabo de ti. Mas se sofres a morte corporal, o martírio, o Senhor te há de recompensar. O mais grave não é a morte corporal, física. O mais grave seria a nossa morte espiritual. Negar a fé, negar Deus. Isso seria a ruína definitiva. Não tenhais medo. Porquê? Porque o Senhor cuida sempre de cada um de nós. O Senhor atende-nos sempre. Não temais. Valeis muito mais que todos os passarinhos, ouvimos nós no texto do Evangelho. Não tenhas medo de ser testemunha da verdade, porque esses só conseguem isso. Não há nada neste mundo, não há poder económico, político, social, seja o que for, que nos tire e que nos destrua a força, a graça de Deus entre nós, a paixão e o ardor que temos em ser discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Unamos-nos agora à alegria dos nossos irmãos que estão entre nós e que hoje dão graças a Deus pelos seus 50 anos do sacramento do matrimónio, que se aproximam agora do altar. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio,
em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Podes colocar agora a aliança? Ana, seu marido, como há 50 anos atrás. É isso. Ainda se lembra. O Senhor vos guarda em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Entrego-vos agora uma recordação do Santuário. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele Irmãs e irmãos, o discípulo de Jesus há de viver sem fingimento, com transparência, limpidez e confiança. Unidos a Cristo, peçamos ao Pai que nos escute, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja, serva da palavra e mãe dos crentes, para que anuncie o Evangelho que Jesus lhe confiou e não se desvie do caminho dos homens que ele percorreu, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que continuam hoje a correr para Cristo, que já não são multidões como no seu tempo, para que aprofundem o sentido das suas palavras, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis cristãos de todas as línguas e nações, para que recebam o dom da fé no Espírito Santo, garantia da nossa herança na pátria eterna, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos idosos, pelos doentes e pelos que andam tristes, para que ofereçam a Deus as suas dores de cada dia e sejam um hino de louvor à glória de Jesus Cristo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos catecúmenos e fiéis das nossas comunidades, para que vivam a sua fé sem fingimento e deem provas de coragem diante dos homens, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Deus eterno, benfeitor e amigo dos homens, que por Cristo vosso Filho nos ensinastes a verdade, dai-nos a graça de a pôr em prática na nossa vida. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde,
nosso Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para os servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu para a vida do mundo. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem comer deste pão e
Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Quem comer do pão que eu lhe der não há de morrer. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para Assim como eu vivo pelo Pai que é a vida, quem me come viverá por mim. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Cantai comigo, povos da terra e anjos do céu. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Povos da terra, louvai o Senhor. Anjos e santos, cantai seu louvor. Cantai comigo, povos da terra e anjos do céu. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia.
Deus de infinita bondade, que nos alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho, tornai-nos também participantes da sua natureza divina. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, continuemos a louvar o Senhor, este Senhor que nos ama e que nos dá sempre uma nova oportunidade e que nos encoraja para continuarmos a prosseguir na vida, apesar de todas as nossas dificuldades. Marquemos a diferença na sociedade de hoje. A missão do cristão hoje, nesta sociedade, é sermos mensageiros e vivenciadores da verdade, do sem fingimento, da limpidez e da confiança no Senhor. Um dia muito feliz para cada um de vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cantemos quem canta, a vida alumia. Cantemos, cantemos a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave Virgem